Mais um dia lendo a Palavra de Deus, agora em Romanos 14. E eu vou pedir que você me acompanhe nessa leitura e após eu vou estar falando algumas coisas, uns esclarecimentos, porque as pessoas usam esse texto para distorcem o sentido, porque não conhecem, por desconhecimento, elas distorcem Romanos 14. Então, peço que vocês peguem a Bíblia de vocês, versículo 1 diz assim. Vamos lá? Aceitem entre vocês quem é fraco na fé sem criticar as opiniões dessa pessoa. Por exemplo, algumas pessoas creem que podem comer de tudo, mas quem é fraco na fé come somente verduras e legumes. Quem come de tudo não deve desprezar quem não faz isso. E quem só come verduras e legumes não deve condenar quem come de tudo, pois Deus o aceitou. Quem é você para julgar o escravo de alguém? Se ele vai vencer ou fracassar, isso é da conta do dono dele. E ele vai vencer porque o Senhor pode fazê-lo vencer. Algumas pessoas pensam que certos dias são mais importantes do que outros, enquanto que outras pessoas pensam que todos os dias são iguais. Cada um deve estar bem firme nas suas opiniões. Quem dá mais valor a certos dias faz isso para honrar o Senhor. E também quem come de tudo faz também para honrar o Senhor, pois agradece a Deus o alimento. E quem evita comer certas coisas faz isso também para honrar o Senhor e dar graças a Deus. Porque nenhum de vós vive para si mesmo e nenhum de nós morre para si mesmo. Se vivemos, é para o Senhor que vivemos, e se morremos, também é para o Senhor que morremos. Assim, tanto se vivemos como se morremos, somos do Senhor. Pois Cristo morreu e viveu de novo para ser o Senhor tanto dos mortos como dos vivos. Portanto, por que é que você, que só come verduras e legumes, condena o seu irmão? E você que come de tudo, por que despreza o seu irmão? Pois todos nós estaremos diante de Deus para sermos julgados por Ele. É isto o que as Escrituras Sagradas dizem. Juro pela minha vida, diz o Senhor, que todos se ajoelharão diante de mim e todos afirmarão que eu sou Deus. Assim, cada um de nós prestará contas de si mesmo a Deus. Por isso, paremos de criticar uns aos outros. Pelo contrário, cada um de vocês resolva não fazer nada que leve seu irmão a tropeçar ou a cair em pecado. Por estar unido com o Senhor Jesus, eu estou convencido de que nada é impuro em si mesmo. Mas se alguém pensa que alguma coisa é impura, então ela fica impura para ele. Se você faz com que o irmão fique triste por causa do que você come, então você não está agindo com amor. Não deixe que a pessoa por quem Cristo morreu se perca por causa da comida que você come. Não deem motivo para os outros falarem mal daquilo que vocês acham que é bom. Pois o reino de Deus não é uma questão de comida ou de bebida, mas de viver corretamente, em paz e com a alegria que o Espírito Santo dá. E quem serve a Cristo dessa maneira agrada a Deus e é aprovado por todos. Por isso, procuremos sempre as coisas que trazem a paz e que nos ajudam a fortalecer uns aos outros na fé. Por uma questão de comida, não destrua o que Deus fez. Todos os alimentos podem ser comidos, mas é errado comer alguma coisa quando isso faz com que a outra pessoa caia em pecado. O que está certo é não comer carne, não beber vinho, nem fazer qualquer outra coisa que leve um irmão a cair em pecado. Mas guarde entre você mesmo e Deus, o que você crê a respeito desse assunto. Feliz a pessoa que não é condenada pela consciência quando faz o que acha que deve fazer. Mas quem tem dúvidas a respeito do que come é condenado por Deus quando come, pois aquilo que ele faz não se baseia na fé, e o que não se baseia na fé é pecado. Amém? Paulo está falando sobre relacionamento e convivência entre os irmãos da fé daquela época. E tinha todo um contexto, né? Naquela época, os pagãos, nos templos pagãos, eles sacrificavam animais aos seus deuses, né? E muitas vezes as carnes sacrificadas elas não eram todas consumidas dentro do templo e sobrava muita carne. Então, com isso, os sacerdotes eles enviavam as carnes para os açougues para serem vendidas. E muitos recém-convertidos que vieram do paganismo, eles sabiam dessas práticas. E por medo de acabarem comprando uma carne sacrificada, eles não comiam carne nenhuma. E ainda julgavam quem comia, ou seja, para eles todos deveriam virar vegetarianos, para não correr nenhum risco de comer carne que foi sacrificada sem saberem. Olha a situação toda daquela época. Bem, o que devemos considerar, né?
termos bem claro na nossa mente. Temos que pensar que muitas coisas não são pecados, mas podem levar alguém a tropeçar se assim fazemos. Mas precisamos distinguir primeiramente o que é pecado e o que não é. Tem coisas que não podemos abrir mão ao que diz respeito às doutrinas bíblicas que fazem parte dos pilares da nossa fé. Porque ali estavam se falando, Paulo está falando de comida e também ele está falando sobre dias, né? Dias que as pessoas julgam que devem cultuar ou não. Então, um exemplo de coisas que são pilares da nossa fé que são inegociáveis. Por exemplo, dizer que Jesus foi sacrificado em uma estaca e não numa cruz. Isso é errado. Jesus ele não foi crucificado em uma estaca, ele foi crucificado na cruz. Outra coisa também que são referentes a doutrinas bíblicas que a gente tem que distinguir e que é pecado a gente falar essas coisas, dizer que a Bíblia precisa ser atualizada, que a Bíblia não é a palavra de Deus, isso é pecado. A Bíblia sim, é a palavra de Deus, não precisa ser atualizada. Ou dizer que Jesus não é Deus. E é errado também dizer que quem não guarda o sábado não será salvo. Isso é uma heresia que o próprio Jesus combateu. Tá? Jesus ele combateu essa heresia que vem lá do judaísmo, e hoje existem religiões, né, que dizem que a mulher ela teve uma visão, ela viu os 10 mandamentos, e um mandamento se sobressaía, que quem não guardar o sábado seria condenado. Então a gente sabe que essa prática é errada. Então, se você quer guardar o sábado, você pode guardar, mas isso não significa que quem não guarda é pecado. E essa visão dessa religião, dessa seita, né, que prega isso, é errado. Eles estão pregando uma mentira porque eles estão usando isso como pilar de fé. Eles estão usando isso como doutrina para ser salvo. E é errado, tá? Você não é escravo do sábado, não. Você pode fazer o que você quiser do seu sábado. Agora, existem coisas que não ferem a doutrina de Cristo e que podem levar outras pessoas a pecarem. Aí, por amor a Cristo, a gente não faz. Então, Paulo ele separa dois tipos de cristão aqui. Ele separa os cristãos fracos e os fortes. Os fortes são aqueles que compreenderam melhor o cristianismo e a fé cristã e não ficam presos a determinados hábitos e costumes de comida e dias de culto. E também tem os fracos, né? Os fracos ele coloca como as pessoas que estão presas a esses hábitos alimentares e a dias de cultuar. Então nós temos aqui um exemplo, né, de pessoas que guardam dias. Por exemplo, tem pessoas que preferem ficar desempregada do que ter que trabalhar no domingo, porque o domingo é o dia do Senhor. Então, e elas, né, se elas pensam assim. Então você não pode criticar. Se ela quer viver a vida dela assim, se ela pensa assim, ela está fazendo isso para o Senhor. Mas tem pessoas que falam, não, a minha escala cai no domingo, eu vou trabalhar no domingo, eu vou no culto na terça, na quarta. Então também, amém. Então você não pode também criticar essas pessoas. Amém? Outra coisa também, pessoas que falam assim, não, tadinho dos bichinhos, eu não vou matar os bichinhos, não quero comer. Amém, se a pessoa não quer comer, você também não pode criticar ela, deixa ela. Se a pessoa quer comer, fazer um churrasco, deixa ela também fazer o churrasco. Então, Paulo está falando sobre convivência, sobre respeito. A Bíblia é um livro que se completa, né? E lá na carta de Paulo aos Coríntios, ele diz que se comemos algo sem saber que foi sacrificado ao ídolo, não tem problema algum. Lá em 1 Coríntios 10, 25, ele diz, comei de tudo que se vende no açougue, sem perguntar nada por causa da consciência. Então, se você não sabe, você foi lá comprar sua carne, você não perguntou, não tem nada escrito que foi sacrificado, compra sua carne, vai para casa e faz seu churrasco. Mas ele continua dizendo em 1 Coríntios 10, 28, que se sabemos da procedência, que é para não comer. Então, se você vai lá, claramente, a pessoa está vestida com uma roupa de uma sacerdotisa ou de um sacerdote pagão, né? De uma roupa de um terreiro, né, espírita. E você não vai comer lá, né? Paulo está dizendo, não compra, não coma, porque isso foi sacrificado. Se você sabe, não coma. Então, gente, a Bíblia, precisamos entender uma coisa, que a Bíblia, ela se completa, tá? Precisamos ter respeito uns pelos outros, entender que conforme as pessoas elas vão aprendendo a palavra de Deus, elas vão crescendo e se fortalecendo. E a Bíblia, ela se completa, não adianta só você ler Romanos, sem ler Coríntios, e você precisa ler toda a Bíblia, principalmente os evangelhos, principalmente as cartas de Paulo. Essa parte, gente, que está referente à doutrina cristã,
Precisamos conhecer de trás para frente, de frente para trás, do meio para frente, do meio para trás. É importantíssimo para que a gente não erre na nossa vida com Deus, amém? Senhor, nos ensina a amar o nosso irmão e nos dê sabedoria para termos uma consciência saudável, uma convivência saudável, pautada no respeito e na sua palavra. Amém? Que essa seja a nossa oração, Senhor. Eu te agradeço mesmo, Senhor, por essa palavra. Tenha um dia abençoado, cheio da presença de Deus e do Espírito Santo. Tchau, tchau e até a próxima.